Fala traders! Olá meus amigos, estamos aqui começando mais um Traders Room. Hoje, como prometido para vocês que me cobram aí desde metade de 2017, eu fui adiando, até que enfim eu consegui trazer uma pessoa que é uma pessoa, no meu entendimento, uma das maiores entendedoras sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, já se tornou uma pessoa referência aqui no país. Muitos de vocês provavelmente que são curiosos sobre o tema já conhecem ele. Trazer ele foi muito difícil, estava mais fácil trazer o Obama do que ele, mas conseguimos. Está aqui o meu amigo Fernando Urch. Como é que fala? Urch? Urrich. Não quer acertar, mas é o Fernando só. Essa é sempre a parte mais difícil, acertar o nome. E aí, Fernandão, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar sempre em programas assim, falando sobre essa tecnologia, esse ativo, essa grande invenção que nós temos, que é realmente fascinante, né? Você veio preparado? Vamos lá. Bom, antes de tudo, vocês acompanham já o Traders Room há um bom tempo, vocês sabem que esse quadro aqui, a gente tenta sair um pouco da rotina dos traders, né? As pessoas, milhares de pessoas que nos acompanham, que sempre estão acostumadas a, poxa, é compra de Petro, é venda de Vale, para onde vai a bolsa? A gente sempre foge um pouco disso e tenta trazer um pouco de conteúdo educacional, algo que vocês não estão acostumados a encontrar com tanta facilidade. Este é o meu papel aqui. Eu digo isso para não quebrar expectativas de vocês, porque eu abri enquete na minha página no Facebook, no Instagram, então eu falei, por isso que eu perguntei se o Fernando está pronto, porque o que tem aqui de pergunta e o que tem aqui de maçarico, e aí vamos seguir em frente, tá? Então, espero que vocês aprendam, espero que vocês evoluam aí no seu conhecimento, eu também estou muito feliz, porque boa parte das perguntas são minhas mesmo. E vamos lá, Fernandão. Primeiramente, eu quero que você comente como que você cai nesse mundo, como que você cai aí no Bitcoin especificamente. Bom, para mim foi por casualidade, né? Hoje em dia eu já me considero um veterano desse mercado, porque eu estou há quase 5 anos. Aliás, já estou há 5 anos, quando eu comecei a estudar pela primeira vez, foi início de 2013. E nesse mercado, 5 anos são quase 5 décadas, né? Cada dia é um aprendizado, é uma loucura, realmente é muito fascinante. Mas eu fui por casualidade, eu estava em 2013 escrevendo sobre investimentos com uma ótica um pouco contrária do senso comum e tinha um projeto de blog na época que se chamava opontobase.com.br, já está desativado. Uhum. E naquele momento teve das instâncias de bolha ou de excesso de preço no Bitcoin que foi de $60 para 266 e de volta para 60 e tudo isso no mesmo dia, assim, em menos de 12 horas. E aquilo, obviamente, chamou a atenção da mídia, sempre vinha muita notícia, e eu resolvi estudar para ver se tinha alguma coisa de interessante. Que já tinham me perguntado a respeito do Bitcoin, e eu até então, por não conhecer, eu até desdenhava. Isso é algo que eu aprendi, e recorrentemente eu me forço a recordar esta lição, que é ter humildade. Porque o que o Bitcoin faz, especialmente com os economistas, é botar na cadeira, sacudir, senta aqui, estuda, entende, porque realmente tem conteúdo, isso aqui tem substância e não é apenas um dinheirinho de internet, de Farmville que vai desaparecer. É realmente uma revolução tecnológica e é preciso entender. E desde 2013, então, que quando entendi finalmente, que deu o clique no cérebro, que tenho certeza que para muita gente foi igual, é a pílula vermelha do Matrix, né? Você muda a visão. E desde então que eu sou um fascinado e segui estudando, pesquisando, escrevendo, dando palestras, cursos e agora estamos aqui na XP, no Grupo XP, estudando sobre isso também para conseguir entender o que há de real nesse mercado, oportunidades e reconhecendo que é um mercado novo legítimo. Muito legal. E para você que não conhece, acho que o Fernando ele criou um canal até com esse intuito de levar conhecimentos. É um dos poucos canais que ainda tem, diferente de outros ativos, de outros produtos. O canal do YouTube, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Eu recomendo a todos vocês que assistam. Tem vídeos introdutórios até mais avançados. Hoje mesmo ele estava fazendo uma entrevista com Alex Van de Sande. Eu vim assistindo até no caminho para cá, falei para ele, é um vídeo extremamente
bacana, ele que faz parte do Ethereum, outro tipo de moeda digital, que não vou entrar no assunto, já até prometi para ele, vamos focar no Bitcoin, senão é muita coisa. E eu quando fui atrás também, ele comentou que era muito cético, comentou sobre a humildade, e eu também passei por isso, quem me acompanha sabe, porque eu entrei no mercado em 2004, eu fui do pregão da Bolsa de Valores, a minha vida inteira eu convivi no mundo de traders, então eu já vi de tudo. Já passei por bolha, limites de alta, limites de baixa, já vi algo não valer nada, valer muito, e algo que valia muito não valer nada. E aí quando a gente começa a ver os preços e os valores, a gente só foca naquilo, né? E as pessoas, poxa, o que você acha de eu entrar agora no Bitcoin? Poxa, quanto valia há 5 meses? Pô, valia X, e agora? Vale 5X? Não entra. Pô, mas como não? E aí depois virou 10x e depois virou, poxa, Alisson, mas é por falta de conhecimento. Então muitas vezes a gente se apega ao preço e não se apega ao fundamento que tem por trás. Foi Exato. aí que mais ou menos como você, não com tanta especialidade, eu comecei um pouquinho atrás, acabei encontrando o teu livro, a Bitcoin na Era Digital, a Moeda na Era Digital, foi o primeiro livro que eu li, é até o momento único também, que pelo menos dá uma ideia, recomendo a todos vocês também que têm a curiosidade, para que vão atrás. Agora, acho que algo que chama muita atenção, eu vou tentar fazer um resumo dentro de tantas perguntas, muitas são similares. O porquê de tanta valorização, Fernandão? Por que esses fortes movimentos? Vamos focar, por enquanto, até o final de 2017, quando bateu 20 mil dólares. O que você entende que leva? Você acha que é entusiasmo demais? O que você vê para ter uma ideia clara sobre esse valor tão exorbitante para uma moeda recente? Para mim, o principal por trás é realmente o reconhecimento ou a maior percepção de que há algo inovador, que é um ativo digital, mas é um ativo real. Isso é algo que, especialmente para a velha guarda, é difícil de conseguir entender. Pô, eu não posso tocar, como é que eu consigo verificar que isso é real? Não, ele é um ativo real e você consegue comprovar e verificar que ele é escasso. Isso é a primeira vez que a gente tem no mundo digital um ativo realmente escasso. No mundo digital era justamente o oposto, era a abundância, a possibilidade de reproduzir sem fim arquivos, etc. Isso com o Bitcoin não existe. E essa percepção de que, por ser um sistema que funciona na internet, não tem fronteiras, não pode ser parado, porque é uma rede descentralizada, peer-to-peer, você consegue transferir para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Sim, as taxas hoje já não são tão mais baratas como já foi, mas ainda assim é relativamente barato. E com uma segurança incrível, considerando que o sistema, e aí eu falo do blockchain, que é onde estão registradas todas as transações, em mais de 9 anos de operação, jamais foi violado. Então não tem um caso sequer de fraude, desvio de fundos, em 9 anos, considerando que são 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias por ano. Isso é realmente sem precedentes. Só uma pausa aí, porque provavelmente quando você fala que nunca teve nenhuma fraude, as pessoas vão falar, mas espera aí, eu já li que, poxa, foi hackeada alguma conta, alguma exchange, numa corretora na Coreia ou no Japão. Então explica direitinho o que quando você diz que não teve nenhuma fraude, explica essa separação que existe entre a exchange e o blockchain. Exato. Então, o blockchain é a rede onde estão registradas o arquivo digital, que é o livro contábil, onde estão registradas todas as transações. Mas um usuário que ele tem uma carteira digital, e ele tem a sua senha na carteira digital. E o que a carteira guarda é apenas a senha, não guarda nenhum Bitcoin. Todos os Bitcoins estão registrados no blockchain. Mas com essa senha você consegue assinar uma transação e transferir para outra conta. Então, na carteira, a grande vulnerabilidade, o ponto de atenção do usuário é saber guardar a carteira com segurança, fazer backups das senhas e tudo mais. O que acontecia no passado e hoje em dia, muito menos. As exchanges, que são essas plataformas, que são sites na internet, onde você pode comprar e vender com muita facilidade, no Brasil temos diversas, lá fora também. Essas exchanges, elas guardam os bitcoins em nome dos clientes. Não é necessário que assim eu faça. O cliente, se quiser, saca e bota numa carteira dele. Mas como muitos acabam deixando na exchange, ela precisa ter a sua carteira com muita segurança. Então imagine como foi no passado, que foi a maior quebra de exchange, que foi a MTGOX no Japão em 2014, até hoje a maior falência de exchange, que concentrava até 80% do volume de transação no mundo inteiro. As soluções de carteira que eles usavam eram rudimentares. Há relatos que o presidente da empresa guardava até uma boa parte numa carteira de telefone.
Imagina você guardar milhões de custódia de saldo de cliente no telefone. Então, esse era o problema. Então, esses casos de ataques eram nas pontas, nas exchanges, ou no computador de algum usuário por algum malware, algum vírus, e não no sistema em si. Por isso que é preciso ter cuidado e saber usar com segurança a carteira. Saber ter uma carteira mais segura, como carteiras em hardware, fazer o backup das senhas, para caso seja roubado um telefone ou até o hardware, você consegue restaurar e blindar a sua carteira. Nesse sentido que é diferente o blockchain e as pontas onde estão os usuários conectados no sistema. Legal. A demanda por esse tipo de moeda, focando exatamente no Bitcoin, cresceu demais. O Bitcoin, com certeza, em market cap, tem um maior valor em relação às outras que surgiram depois do Bitcoin. Por que você acredita que o Bitcoin... e claro, você primeiro, são duas perguntas. Por que você acredita que o Bitcoin se destaca tanto, mesmo tendo outras que se dizem tão promissoras ou até melhores do que o Bitcoin? Teve até o desdobramento do Bitcoin Cash. Sim. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você acredita que isso se mantém? Ou é muito difícil afirmar nesse mundo aí que a gente vive digital? É difícil afirmar. O que eu posso dizer é que não me parece que haja um real sentido de haver tantas moedas digitais. Assim, não tem temos mais de centenas. Se você olhar o site coinmarketcap.com, você consegue listar todas elas e considerando os tokens, os que são emitidos por meio de ICOs, as ofertas iniciais de criptomoedas, tem mais de 1.300. É muita coisa. Nesse momento que o mercado, especialmente em 2017, final de 2017, que o mercado esteve numa tendência clara de alta, foi um bull market, quase não há... O custo marginal de se criar uma nova criptomoeda ou se criar um ICO, ele é muito baixo. Então faz todo sentido você criar algo, às vezes são claro os esquemas, não tem nada por trás, o sujeito faz um site, escreve um white paper com jargões rebuscados, engana meio mundo e lança um ICO que não tem nada e consegue captar dinheiro assim. Hoje o mercado está premiando um pouco esse comportamento até um pouco imprudente, eu diria, da parte dos investidores. Mas se olhar no longo prazo, não me parece haver sentido ter tantos projetos, tantos blockchains com tantas propostas distintas. Acho que a tendência é alguns se sobressaírem. E aí quando eu digo alguns, e aí pode ser até uma forma de avaliar o valor de criptomoedas ou de blockchains, é tentar entender quais são os projetos que realmente trazem algo diferente para a mesa. Que tem alguma solução superior ou fora da caixa, uma funcionalidade realmente inovadora que nenhum dos outros projetos está trazendo, como é o próprio caso do Bitcoin e do Ethereum. Sempre quando me pergunto, você prefere o Bitcoin ou o Ethereum? Para mim não faz sentido essa pergunta do ponto de vista tecnológico. É como perguntar, você prefere a Coca-Cola ou a ExxonMobil? São empresas com propósitos diferentes. Mas quando a gente olha a ótica de investimento, é claro que a ação da Coca-Cola, a ação da Exxon competem pelo bolso do investidor. Da mesma forma o Bitcoin e o Ethereum, ou o Ether, que é a moeda da plataforma. Nesse sentido, é preciso avaliar e tentar prever qual tem o maior potencial de upside. Mas como tecnologias, para mim as suas funções estão cada vez mais claras e são projetos complementares. Bitcoin e Ethereum, para mim, são complementares e não estão concorrendo entre si. Mas no bolso do investidor, é claro que ele concorre. Veja, aproveitando, atravessando um monte de pergunta, eu ouvi, alguém falou para mim assim, falou, para você tentar descobrir no meio de tantas moedas, né, qual que pode ser mais interessante, tenta rastrear onde que os grandes bancos estão. Você vê sentido nisso ou não necessariamente? Porque eles também podem fazer apostas, de repente, em alguma moeda, enfim, em algum sistema dentro de algum tipo de... dentro do blockchain que pode não ir adiante, ou não. O que você acha? Eu diria que não. Eu, pelo menos, não olho por esse lado. Para mim, o ponto principal de avaliação que eu busco identificar num projeto, numa criptomoeda ou num projeto de blockchain, são alguns fatores, como, por exemplo, talvez o principal deles seja o nível de descentralização do projeto. Para mim, criptomoedas ou tecnologias do blockchain, quando a gente fala desse termo um tanto vago e amplo, significam projetos que são descentralizados, que são abertos, que não há nenhuma restrição de acesso, que são código-fonte aberto também, qualquer um pode auditar, inspecionar,
e que há também um nível de governança o mais descentralizado possível. O que eu quero dizer com isso? Que não tem um órgão central ou um grupo de pessoas com poder de decisão. Poder de alterar a norma, o protocolo a qualquer momento. Exatamente. Esse para mim é o ponto crucial. Então eu tento avaliar esse quesito. E não há uma métrica única onde se possa dizer esse é mais descentralizado que esse. São vários quesitos. Do ponto de vista de governança, quantos desenvolvedores estão auditando o sistema, propondo melhorias, inspecionando, quanto de investimento tem em infraestrutura por trás daquele protocolo, qual é a quantidade de nós da rede. Há uma série de quesitos, não há um único. Mas é um critério que eu busco avaliar e, na minha ótica, quanto mais descentralizado, melhor. E é quando você pergunta dos bancos, em geral, os bancos costumam ir nos projetos que são justamente o oposto do descentralizado, que são projetos mais centralizados ou semi-descentralizados, fechados, ou às vezes que se chama de blockchains privados, inclusive. O próprio caso que não faz muito sentido, né? Que é a antítese do blockchain tradicional, aberto, não precisa de nenhuma autorização de acesso ou licença para inovar, nem nada disso. É a antítese do blockchain. Por exemplo, o caso do Ripple, que se diz que é a moeda para os bancos, ou o sistema para os bancos, é um caso curioso porque ele é semi-centralizado. Se diz que o código-fonte é aberto, ok, mas existe até a empresa por trás do Ripple, que é a Ripple Labs, hoje só se chama de Ripple, e até o pessoal não entende que tem um protocolo, o sistema, a empresa, que é a mesma coisa, mas tem também a moeda, que é o XRP, e que se valorizou brutalmente no começo desse ano, a ponto do CEO da empresa, ou o chairman da empresa, que é o Chris Larsen, se tornar, por alguns momentos, a quinta pessoa mais rica do planeta, com 55 bilhões de dólares. É uma loucura. Mas quando você analisa a proposta do Ripple e do token, o XRP, que é o ativo do Ripple, você olha do ponto de vista tecnológico. Faz sentido ter esse token para a tecnologia funcionar, pelo menos ao propósito que ele se propõe, que é a função de ser um sistema alternativo ao SWIFT para os bancos? Me parece que não. Então, nesse sentido, quando eu olho, os bancos vão para esse lado, talvez pode ser até um sinal, um contrarian signal, um sinal contrário. Então, talvez esse, no curto prazo, pode ter uma influência. No longo prazo, não me parece ser os que vão prevalecer. Teve o lance curioso, né, do CEO do JP Morgan, né? Fiz o comentário que o Bitcoin seria fraude, mas ao mesmo tempo viram que o JP Morgan estava comprando também. Teve esse fato aí que, por isso que até chamou a atenção. E a gente tem visto que algumas instituições de grande porte têm participado também de algumas criptomoedas. Legal, acho que a parte do porquê que você é um entusiasta, né? Como você mesmo diz, principalmente no Bitcoin, acho que isso fica muito claro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lado aí que fica um pouco nebuloso sobre o Bitcoin. Como, por exemplo, a gente sabe que o Bitcoin ele é limitado, né? Não teremos infinitos bitcoins, acho que é 2033 que talvez será minerado o último, ou é uma estimativa? Nessa data, praticamente 95% vai ter sido criado. Já terá sido criado, legal. Temos como saber onde está a maior concentração de bitcoins? Exatamente não, mas é possível saber quais são os endereços ou as contas que têm uma grande concentração de Bitcoin. O difícil é saber se esses endereços estão vinculados a uma pessoa específica. Isso não é fácil de identificar. Mas, por exemplo, o próprio criador do sistema, né, o misterioso Satoshi Nakamoto, ele concentra milhares ou até, eu não sei se já chegou a milhões de bitcoins, e que estão lá intactos e ele não moveu nada. E esses endereços se sabe que era dele porque foram os primeiros a serem usados. Não pode ser de outra pessoa. Não. E aí a gente entra na parte da mineração, a gente entra no custo da energia, acho que é uma parte mais crítica, né? A parte dos custos para se transacionar, a demora para se fazer transações no Bitcoin. Os críticos do Bitcoin acho que batem muito nessa tecla, né, de que se a ideia é você ter uma moeda ou uma disruptura, como dizem, né, do estilo monetário que nós estamos acostumados, como que isso seria possível se a gente demora aí hoje em dia tanto para fazer uma transação? O que você acha, onde você acha que isso vai parar? Você acha que tende a piorar? Porque o Bitcoin, ele
entre indas e vindas, ainda continua sendo o que mais se destaca. Acredito, eu até ouvi exatamente hoje, no teu bate-papo com Alex, que você comenta de que eu achei bem interessante isso que você falou, que o mercado meio que premia, o mercado ele acaba premiando exatamente pela... como é que foi a palavra que você usou? O mercado ele premia pela uma postura mais conservadora, pelo conservadorismo. Sim. Foi isso que você falou. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessas partes mais críticas, e se você acha que exatamente essas falhas e essas limitações é o que fazem o Bitcoin estar onde está. Então, até voltando um pouco, quando eu falei naquela análise, o que eu busco identificar e avaliar numa criptomoeda ou num projeto de blockchain é o nível de descentralização. Nessa lista de criptomoedas, a minha avaliação é que o Bitcoin segue sendo o mais descentralizado por diversos critérios. E por ser dos mais descentralizados, por ser o projeto que tem uma grande força cerebral dedicada ao desenvolvimento do projeto, como tem sido o caso do Ethereum também, ele tem hoje um grande conjunto de desenvolvedores, o Bitcoin ele é o mais imutável, para o bem e para o mal. Então, para o bem, no sentido, por exemplo, da sua regra monetária. É os 21 milhões e não tem jeito dessa regra ser mudada. Porque, em teoria, até isso pode ser mudado. Se da noite para o dia os usuários decidirem, acho que essa regra precisa ser mudada, os desenvolvedores concordarem, realmente acho que essa regra tem que ser mudada, e proporem uma nova versão do software com 42 milhões ou com uma inflação perpétua, e todo mundo apostar que esse é o que faz mais sentido, todo mundo adota esse software e essa regra é alterada. Então, em teoria, até isso pode ser mudado. Mas como existe esse ethos no Bitcoin que essa regra é pétrea, é difícil de alterar, o sistema é descentralizado, isso é algo realmente benéfico. E na questão de prudência e conservadorismo, os desenvolvedores do Bitcoin, acho que isso está se consolidando também, é que para alterar o sistema, especialmente quando é uma alteração que se diz não compatível com o passado, que em inglês é non-backwards compatible, isso significa quebrar a compatibilidade. Isso significa que para uma mudança ser viável, ser implementada, toda a rede precisa atualizar os seus sistemas. E isso, do ponto de vista de logística, é uma tarefa quase impossível. Existe é um trabalho de convencimento, de tempo, não é fácil. E por isso que eles são muito prudentes, os desenvolvedores do Bitcoin, para não causar uma quebra no sistema e ter, até no extremo, alguma perda de Bitcoin e perda até de confiança de como funciona a rede. No caso das taxas de transações, é um momento que a rede do Bitcoin está passando pelo seu teste de amadurecimento, talvez já tenha passado da infância, está na adolescência, e faz parte do crescimento do sistema. Hoje as transações, o valor médio de cada transação já passa milhares de dólares. Há 4 anos atrás era muito menor. Quando teve a famosa transação das pizzas, foi 10 mil bitcoins por 25 dólares, 2 pizzas. Não era nada. Hoje em dia é um sistema que processa transações muito mais valiosas. Então, naturalmente, as transações de menor valor vão acabar sendo precificadas para fora do sistema, ou não vão entrar, ou vão acabar precisando ser feitas de forma off-chain. E quando a gente entra em off-chain, significa transações fora do blockchain. E que a gente entra, que eu digo, num ponto de inflexão do Bitcoin, que é a entrada ou desenvolvimento de protocolos secundários, as segundas camadas de escalabilidade, que vão poder prover ao sistema a tão desejada escalabilidade, onde a gente vai poder transacionar com taxas pequenas, transações menores, microtransações e rápidas. Porque esse é um ponto que às vezes as pessoas, os principais críticos do Bitcoin atual, que é o pessoal do Bitcoin Cash, o Bitcoin, a taxa é muito alta, não tem como transacionar, ninguém no comércio vai usar o Bitcoin. Ok, esse ponto é válido. Mas mesmo no Bitcoin Cash, no Bitcoin, o tempo médio de confirmação de 10 minutos não vai embora. Para um comerciante, o comércio geral pagar e ter que esperar 10 minutos para confirmação, é inviável. Então, mesmo esse uso amplo no comércio, como meio de troca, meio de pagamento, vai necessitar uma escalada, um nível de camada, de segunda camada de escalabilidade, onde teremos transações praticamente instantâneas, com taxas mais baixas e que não serão todas registradas no blockchain. Então, o blockchain do Bitcoin, o centro do sistema, a base principal, ela é ineficiente por definição. O sistema foi desenhado para registrar e guardar para sempre toda a transação.
Não faz sentido imaginar que vamos guardar toda a compra de cafezinho na esquina ou da revisteria, do restaurante, etc. Não tem por que guardar para sempre todas as transações. Por isso que na evolução do sistema, as transações on-chain vão acabar sendo transações de maior valor monetário e transações menores necessariamente vão ter que ir para uma camada secundária de escalabilidade. Faz parte da evolução do sistema. E essa questão de escalabilidade não é um problema restrito ao Bitcoin. Todos os sistemas vão passar por isso se chegarem a ponto de serem muito demandados. É o Ethereum que já está passando por isso e também vai precisar das suas soluções de segunda camadas e qualquer outro sistema. O Bitcoin chegou mais rápido porque é o principal, é o mais demandado, mas não é um obstáculo inerente ou restrito ao Bitcoin. Tá, então isso é legal, né? Porque é tudo muito novo, né? É tudo muito recente, como você mesmo disse, a gente tem poucos anos e ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o que chamou a atenção, até o bate-papo que a gente fazia antes, poxa, hoje a gente na Bolsa, né, tem aproximadamente 600 mil CPFs, né, em Bolsa. Hoje em Bitcoin, né, é somente em Bitcoin e criptomoedas que a gente tem, acho que é Bitcoin. Nas exchanges brasileiras como um todo, mas principalmente Bitcoin. A gente já passa de milhão, né, de pessoas que estão investindo. Como que você enxerga isso? Você, claro, obviamente que você está no meio, você é um grande defensor da causa. Como que você enxerga isso? Você acha que é legal, é bom? Algo que eu acho muito legal da tua parte, que eu, pelo menos da primeira vez que eu caí no teu canal, até te falei, foi que a sinceridade com que você passa as informações, que é algo que a gente sempre procura muito, porque a gente lida com traders, a gente lida com investidores, com pessoas que apostam nas nossas direções para aplicar o seu dinheiro. Então, quando você sempre diz, se você não estudou, você não entende, não faz nada. Então, isso é muito bom, entendeu? Então, como que você enxerga assim, essa multidão de pessoas que estão entrando, né? Como que você vê isso? Pois é, um dos motivos é que um dos fatores que levam esse grande número de pessoas cadastradas e negociando, ou comprando ou usando, é que, primeiro, olhando sob a ótica de investimento, não há um valor mínimo de investimento. Assim como em algumas ações você tem o valor mínimo da ação, dependendo da ação e do preço que ela tiver, não tem lote fracionário, então é difícil você adquirir. No caso de criptomoedas, isso é muito mais fácil. Então, facilita a entrada de qualquer pessoa, de qualquer porte financeiro. Esse é um dos fatores. O outro, sem dúvida, é que a questão tecnológica, de inovação, isso chama atenção, é muito bacana. E, para mim, esse foi um dos pontos que me deixou fascinado e que eu sempre digo para as pessoas. Primeiramente, compra alguma coisa para usar, para testar. Que você vê funcionando, aí que você dá aquele clique e você entende, caramba, isso aqui realmente é extraordinário. Da primeira vez que eu usei um computador, que eu entrei na internet, que eu usei um iPhone, realmente chega a arrepiar. E essa sensação de experimentar, ter a experiência do uso é fundamental. E é essa aura da tecnologia por trás que é muito bacana. E por fim, é claro que a busca por um ganho fácil, rápido, dada essa alta tão forte que a gente teve no ano passado, atrai muita gente. E aí, esse é o lado negativo, por isso o meu constante alerta. Se você não conhece nada, não coloque seu dinheiro, estude o mínimo, saiba como usar com segurança, porque o risco de acabar perdendo, até pelo mau uso, é gigantesco. E muita gente gente com pouca instrução até acaba, eu vejo isso na minha página no Facebook, nos comentários no canal, muita gente aparece lá. E eu sinto isso, é uma responsabilidade que eu tenho, porque eu também recebo essas perguntas, é a hora de entrar ou não é a hora de entrar? Quando eu vejo essa pergunta, eu já digo, olha, melhor não entrar. Primeiro estuda, entenda os riscos, saiba quais são os perigos, as vantagens, as potenciais falhas, vulnerabilidades. Entenda o que você quer com isso também, né? Entenda o que você quer com isso. Se sentir confortável, aí começa a experimentar. E, acima de tudo, não coloca um dinheiro que vai fazer falta, né? Porque esse é o principal também. Isso é muito importante, com certeza. Porque aí o pessoal vai perder o sono. Então, se você está perdendo o sono com isso, já está entrando no pé errado. Claro que a gente começou a falar sobre isso, só duas perguntinhas antes da gente, infelizmente já voou o tempo, vai ser o Traders Room mais longo da história, mas por uma boa causa.
Eu não posso deixar de comentar da cotação, né? Hoje a gente viu uma queda muito forte, a gente já está se aproximando, né? O Bitcoin de quase 11 mil dólares depois de ter batido 20 mil no final do ano passado. Claro que a galera falou, poxa, o Fernando já chegou numa ótima hora. O que você vê, né? O que você está olhando para... O que você tem acompanhado que justifique toda essa volta aí, esse recuo da cotação do Bitcoin nesses últimos tempos? Talvez o principal ponto seja que, olha, o fato é que subiu demais. Então, essa alta tão expressiva que foi em 2017, apenas o Bitcoin subiu 15 vezes, o Ether subiu, acho que foi 50 vezes o final e agora subiu mais um pouco e outras mais ainda. Isso por si só, na minha avaliação, já pediria por alguma correção. E aí quando a gente soma alguns fatores que podem trazer incerteza para o mercado, rumores de que a Coreia do Sul estaria proibindo, que depois foi desconfirmado, ou rumores que a China, mais uma vez, sempre a China, está restringindo ainda mais, vai tentar barrar a negociação de criptomoedas, que na prática já barrou, inclusive, já está quase inexistente a negociação lá. Isso faz com que que os temores emerjam e aí uma correção que já estava aí latente acaba sendo acelerada e a gente vê essa queda repercutindo em toda a classe de ativos criptomoedas. O que eu acho que é importante ressaltar é que eu sempre olho como um play de longo prazo. Tem que ter uma visão de mais longo prazo e dada a volatilidade, também é essencial que não entrar num momento único. Seja lá quem está olhando, decidiu botar 50, 100, 1000, 10 mil, o que seja. O montante que decidiu colocar nesse ativo, nessa classe de ativos, não entra num momento único. Porque senão vira aposta binária, é loteria. Foi para cima, ótimo, foi para baixo, você perde o sono. Até para sentir o mercado, né? Até para sentir o mercado. E aí, em momentos como esse, você tem uma janela até de entrada. Você comprou um pouco lá atrás, agora caiu, você pode entrar e faz um preço médio e não perde o sono. Aproveita pode até comemorar uma queda. Pô, Fernando, por mim, eu tenho sinceramente perguntas ainda no Instagram, perguntas do Facebook, perguntas minhas mesmo, e infelizmente peço desculpa caso não tenha atendido, mas o Fernando está aqui com a gente, com certeza a gente vai conseguir dar continuidade, espero. Sem dúvida. Você está super convidado aí a bater papo com a gente aqui, com certeza foi muito esclarecedor. Eu tive a oportunidade de ler o teu livro, né, o primeiro livro de criptomoedas, com isso também eu queria te presentear com o meu livro. Meu livro que chama O Sobe e Desce da Bolsa e da Vida. O pessoal, a grande maioria daqui do grupo já conhece. O pessoal com certeza que me segue também conhece também. O professor Cabral, que está me olhando aqui, com certeza também já leu e releu. Então, poxa, muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado. Vou deixar o Fernando aí finalizar. Se você tiver alguma dica, alguma recomendação, algo que você queira deixar aí, fica à vontade, Fernando. Muito bem. Eu que mais uma vez agradeço o convite ao Alisson. Obrigado pelo livro. Vou ler também. Bom, esse mercado é fascinante. Sempre que eu posso recomendar é estudem, procurem aprender. Não vão atrás apenas de um ganho rápido e fácil, há muito mais por trás e vocês vão ser surpreendidos e vão ficar ainda mais fascinados por esse mercado que está recém começando. Apesar de eu estar há 5 anos, o Alisson está entrando agora, recentemente. É o início, na minha avaliação, de uma nova era e ainda tem muita coisa para acontecer. E aí pode acompanhar meu canal no YouTube, o que eu postar em redes sociais, estou sempre lá dando os meus pitacos sobre o mercado. Com certeza, então muito obrigado para todos vocês. Eu vou deixar os links aqui para vocês acompanharem o Fernando, o Twitter dele, a página do Face, o canal. E bom, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigado, valeu!